todos, sejam muito bem-vindos ao nosso e vosso videocast A Líder, o videocast de liderança no feminino. Hoje trago uma líder em marketing. Ela trabalha há mais de 18 anos em marketing. Eu sei que isso faz-lhe parecer velha, mas é uma jovenzinha, na flor da idade. Começou muito cedo, estudou cedo, terminou cedo e começou a trabalhar muito cedo. Ela chama-se Janaína Carneiro. Olá, Janaína. Neuza, olá. Tudo bem? Chateada? Não, estava aqui a ouvir. Estava a ouvir-te aqui. Então, tanto tempo em marketing. E sem arrependimentos. Que não bom. havia... Pronto, havia outras coisas que eu gostava de fazer. Às vezes até penso em considerar um dia, quem sabe. Eu gostava de ter feito psicologia. Era uma das coisas que eu gostava de ter feito. Mas desde o momento em que eu comecei a estudar marketing, a trabalhar em marketing, eu pensei, uau, era isso. Apaixonaste? Apaixonei mesmo. Porque marketing é uma disciplina bastante recente comparada com outras. Pois, na altura em que eu queria psicologia, eu não sabia que efetivamente também existia um curso de marketing virado mesmo para marketing, publicidade. Sempre fui apaixonada por publicidade, por televisão, por produção. Pronto, a minha mãe também é atriz. E muitas vezes gravavam coisas lá em casa. A nossa casa já foi cenário disso. Já fui assistir ao teatro, já vi novelas. Então, pronto, já tinha essa paixonite por coisas que acontecem por trás das câmaras. Mas nessa altura ainda era tipo, ok, vai ser uma coisa que se eu fizer vai ser um hobby. Porque na minha cabeça não era preciso, não havia um curso, não havia nada. E depois, quando fui estudar para Joanesburgo, fui estudar para a África do Sul, apareceu tipo essa como uma das possibilidades. Eram três coisas. Eu queria muito fazer psicologia, mas achava que se fizesse na África do Sul que ficava descontextualizada da nossa sociedade. Então queria fazer num sítio tipo Brasil, Cuba, numa sociedade um pouquinho mais parecida com a nossa, achava eu. Sim. E depois havia turismo e hotelaria, que também gosto muito dessa área da acomodação, de receber as pessoas. E marketing, pronto, era tipo a terceira opção. Psicologia era já a base, a inicial. Mas eu depois vim umas férias e nessas férias fiquei um tempinho a mais e quando regressei o curso de hotelaria já tinha começado e para quem sabe, para quem segue e faz e já fez hotelaria ou trabalha com isso, sabe que as turmas precisam de preparar um evento, então precisam de comprar copos, precisam de comprar muito material para o curso. E eles já tinham comprado material, já tinham feito o primeiro evento, eu já estava muito atrasada. Então fui falar com a counselor lá da escola, tipo, olha, eu queria, estava à procura e tal. Ela teve uma conversa comigo, disse, está aqui o curso. Entregou-me um folheto, né, com informação do curso de marketing. E eu tipo, ok, pronto, é o que me resta. Tenho que voltar com alguma coisa. E comecei a fazer. E foi, a partir daí, foi tipo, uau, que curso é esse? Porque todas as matérias e tudo que eu aprendesse era sempre muito interessante. Depois é muito abrangente. Pronto, tens que dar um pouquinho de direito legal, tens que dar um pouquinho de direito legal, tens que dar um pouquinho de direito comercial, direito de marketing, tens que dar um pouquinho de economia, tens que dar um pouquinho de tudo. Então é um curso muito completo em relação às disciplinas todas que o agregam e é um curso divertido ao mesmo tempo. Então tem uma parte muito séria, mas tem uma parte muito divertida e dá para conciliar uma coisa e outra. Sim, porque precisamos de elucidar as pessoas, porque aqui, muitas vezes, erroneamente, as pessoas dizem, vou fazer marketing, quer dizer, um flyerzinho, pensam que já estão a fazer marketing. E eu sempre disse às pessoas, porque eu também sou marketeira, também trabalho como marketeira, e eu digo sempre às pessoas, se fosse tão fácil fazer marketing, não haveria uma formação superior de 4 anos de marketing. Exatamente. Então não é assim tão fácil. Qualquer pessoa pensa em publicidade, dizem que estão a fazer marketing e as pessoas precisam de haver melhor... precisamos de ajudar melhor, orientar melhor as pessoas para isso, para que de facto saibam o que é marketing, porque desvirtua-se muito o termo. Não, já viste isso acontecer, não é? E como é que te sentes? Bom,
as pessoas, na verdade, também não é muito uma culpa das pessoas. Eu lembro-me que o curso que havia aqui era Comunicação Social e Jornalismo. Ou seja, esse era o curso mais aproximado a pessoas que depois fossem trabalhar em marketing. E até hoje nota-se, dessas pessoas trabalham maioritariamente em RP e outras coisas, mas marketing propriamente dito, não. Depois começaram a aparecer cursos de marketing, começaram a vir pessoas que já tinham feito o curso de marketing. Eu lembro-me que tem um tio, até mandei uma mensagem para ele há pouco tempo, porque me lembrei que encontrei-o e ele disse, estás a estudar o quê? E estava muita gente a fazer gestão, porque gestão também dá para trabalhar com tudo e as pessoas foram todas para a gestão. E eu disse, Martim, esse é um bom curso, é um curso que dá dinheiro. E eu assim, tipo, ok, porque quando entrei nem estava a pensar que podia ganhar muito dinheiro com né? Que era um curso que pagava bem, mas por acaso é uma profissão em que se ganha razoavelmente bem, mesmo numa posição de iniciante, comparado com muitas outras vagas de entrada no mercado de trabalho. É uma indústria que gera muito dinheiro, é uma indústria que gera oportunidades para muita gente, muda a vida de muita gente, porque é uma indústria que consegue criar profissionais de qualidade, porque ela exige qualidade, a imagem, né? Exige muita qualidade, e então, e acho que às vezes é uma indústria um pouquinho subestimada, as pessoas não têm noção do quanto essa indústria movimenta e quanto essa indústria pode movimentar a economia. Às vezes falamos muito do turismo, nós podíamos estar a vender marketing, os angolanos são super criativos, fazem, mas não há depois um aproveitamento disso até para mandar para outras paragens. Nós podíamos estar a fazer mais campanhas um pouquinho mais globais. Nós temos as pessoas aqui. Acho que nos faltam um pouquinho os recursos, falta-nos um pouquinho deixar de politizar as coisas, porque nem tudo é política. Marketing é marketing. Tem a sua parte de política, né? Como tem em todas as áreas, mas não é política, é publicidade, é de pessoas para pessoas, é de empresas para empresas. Pronto, é muito versátil. Não é simplesmente... Há um anúncio publicitário, não é marketing. Exatamente. Marketing engloba muitas coisas. E ultimamente tenho visto muitos vídeos de pessoas a mostrar, a falar tipo, olha, isto aqui é isto é aquilo. E depois dentro disso, nem tudo... Também não é um quadrado. Há coisas que saem, há coisas que se misturam. O above the line, below the line, às vezes se misturam. E uma pessoa às vezes até nem sabe, ok, mas isso aqui é above the line ou é below the line? Ou qual é... onde é que isso se encaixa? Se isso entra em below the line ou above the line. Há essas discussões. Eu não sei como é que se diz above the line e below the line, abaixo da linha, acima da linha. Também não significa nada. Para nós que aprendemos em inglês, que estudamos em inglês, depois é difícil. Mas mesmo para a terminologia em português, as pessoas usam BTL e above the line. Também porque nós temos que ver que a ciência do marketing foi desenvolvida por países anglófonos. Portanto, a terminologia, e as pessoas criticam muito, os marketeers falam em budget, não é budget, é orçamento. Mas orçamento podem ser duas coisas, podem ser o orçamento que eu tenho... Em brainstorming, essas terminologias, porque as terminologias usadas normalmente são da origem de quem criou, provavelmente quem deve ter criado os sutiãs foram os franceses. Porque é uma... Então, todo mundo mais ou menos ingleses usam bra, mas pronto, há de haver sempre croissant. As pessoas podem dizer de outra forma, mas é da origem de quem criou aquele produto ou quem criou aquele serviço. E, naturalmente, mesmo que já tenha havido no mundo inteiro, porque eu acho que o marketing não é uma coisa... Nada é uma coisa que só nasceu aqui. Ou num sítio específico. Onde estavam a fazer uma coisa, também já estavam a fazer. Ou seja, quando a primeira cerveja foi feita, se calhar não foi feita só num sítio. Foi feita em vários sítios ao mesmo tempo, mas ninguém se conhecia, nós não tínhamos esse efeito globalização que temos agora. E quando vamos olhar para trás, vamos dizer, não, essas pessoas já faziam isso. Que nós achamos que chiques estamos a fazer agora. E, no fundo, havia pessoas que já faziam isso. Nós também, provavelmente, aqui em África, já vendíamos, já fazíamos marketing, já fazíamos a nossa comunicação. Deve haver naquelas pinturas rupestres. Né? Mas fazíamos. Deve haver naquelas pinturas rupestres uma indicação, tipo, para comprar madeira, ou para ir buscar, ou para trocar, né? Porque havia muita permuta. Mas as pessoas acreditam. Mas depois há alguém que pega e desenvolve. Que vem buscar e que pode ter ido buscar de vários sítios, vários continentes. Exatamente. E criou uma ciência. Para mim, o marketing é uma ciência. Agora que estás a dizer isso, eu estou-me a lembrar, vi em tempos, porque a gente às vezes apanha nas redes sociais alguns vídeos, e eu vi em tempos que
grandes marcas internacionais têm bases africanas. Ok. Versace, etc. Tem muita inspiração. Tem Sim, muita tem, inspiração tem. africana, mesmo Louis Vuitton. Tem muita inspiração africana. As pessoas vão a vários continentes, Ásia, África, principalmente os continentes que conseguiram manter mais a sua essência. Pronto. Nem todos os países da África, mas muitos países da África conseguiram manter a sua cultura, a sua essência um pouquinho mais acesa. E as pessoas vão a esses lugares, assim como nós também podemos ir à França e inspirar-nos por alguma coisa. Ou seja, a inspiração está em todo lugar. As pessoas depois vêm e o que fazem com aquilo... Com essa inspiração é que faz toda a diferença. Que a pessoa vem mesmo com o objetivo de vir, olhar, tirar um padrão. E são padrões que nós às vezes desvalorizamos, pois vem alguém, trabalha com esse padrão e nós não gostamos, mas no fundo estava ali banalizado, desvalorizado, ninguém achava, ninguém dava nada por ele, ou então depois está banalizado que está em todo lado e ninguém cuida para que não seja tão banalizado. Mas aí é que está o branding, não é? Exato. O trabalho em branding. Fala-nos um bocadinho sobre o branding. Olha, o branding é uma área que eu gosto muito também. E eu passei a maior parte da minha carreira, na verdade, como brand manager, pronto, a ser guardiã de marcas e a gerir tudo que é relacionado com a marca. Desde as guidelines, a forma como a marca comunica, como é que ela faz, o branding, como é que ela aparece, quais são a iconografia, quais são os elementos primordiais que quando a pessoa vir vai identificar imediatamente com a marca. Isso. E é essa parte de branding, e não só das empresas, de tu imediatamente entras num sítio e dizes, ok, ali é isso, ou é aquela empresa, ou porque eu vi. Às vezes só está uma cor. Só a cor já nos ajuda a identificar. Só um íconezinho, como é o da Nike, que é icônico. Pronto, esse exemplo bonzinho. Aquele bonzinho que todo mundo identifica com a marca. Então, o branding tem esse poder de trazer depois os elementos da tua marca para que as pessoas imediatamente reconheçam. E tens imensas formas de o fazer. E as pessoas pensam, tipo, branding é publicidade ou é marketing. É tudo. Marketing tem imensas coisas por dentro. Mesmo há pessoas que não contam, por exemplo, a parte da pesquisa, que também tem marketing, que a pessoa precisa de fazer uma investigação antes de começar a lançar uma marca, saber se as pessoas usam, se usariam, como é que usam normalmente, em que circunstâncias, em que lugares. E as pessoas às vezes não levam isso em conta. Já estão a fazer uma campanha, nem sequer sabem se há algum elemento que as pessoas não vão gostar ou se há algum elemento que, apesar de representar muita angulanidade, não vai ser bem aceito. Porque o facto de nós representarmos uma coisa que é comum não quer dizer que, primeiro, que essa coisa esteja correta e, segundo, que as pessoas queiram rever-se nessa tal coisa comum. E muitas vezes, como marqueteiros, pecamos porque vem alguém de fora, as pessoas veem que todo mundo diz ainda, por exemplo. Depois querem usar isso, mas não sei se nós queremos ver um anúncio publicitário em que repetem ainda 10 vezes. Exatamente. Mesmo que nós todos os dias, digamos, usemos esta expressão ainda. Mas aí é que está o nosso papel também de responsabilidade social. Sim. Em educar... não é? Educar, certo. Falar corretamente durante as publicidades. Não é porque toda a gente usa que nós vamos usar. Eu sou um pouquinho assim. Se for estudo, as pessoas conseguem perceber quais são as classes sociais, por exemplo, que estão mais confortáveis com isso. Não? E depois vês onde é que estão, que classes sociais é que vão usar, consumir o teu produto e se vais usar ou não. Mas é um pouquinho, porque senão nós também não porque também tem a parte cultural e a cultura evolui, a língua também evolui. Há um exemplo da Compal. Há coisas que são evolução ou involução? Olha, eu no outro dia vi que a palavra sabestania já vai estar daqui a pouco no dicionário. É? Pronto, porque assim a palavra bué já faz parte. Já faz parte. Há imensas palavras que nós achamos, isso é calão, não vai a lugar nenhum mais. Quando é calão, aí sim, porque estas palavras, algumas palavras que nós usamos, vêm das nossas línguas nacionais. Ok. Por aí tudo bem, podem fazer parte do dicionário. Mas agora, nós não vamos pôr no dicionário o emprestar quando tu queres dizer pedir emprestado. Mas isso aí está errado, porque emprestar já existe.
Pois, exatamente. Exatamente. Eu estou a falar de termos tipo caloriar. Ok. Todo mundo, não. Mas que as pessoas usam e que eventualmente essa palavra, a forma de dizer, vai aparecer no dicionário. Que é o que acontece, por exemplo, com o Brasil, que evoluiu imenso a língua portuguesa. Nós que falamos português mais tradicional, Pois. não gostamos de ouvir, tipo, não, mas as línguas evoluem, é assim que acontece, porque nós também não falamos como falava Camões. Não. Aliás, se nós formos ler um livro, temos que ficar ali a tentar perceber o que é que coisa. Não vamos tão longe. Quando eu vejo vídeos dos nossos pais, a forma como... Por exemplo, a minha mãe e a tua, que por sinal são amigas de infância, já falam de forma diferente que nós falamos e se calhar que os nossos filhos vão falar. Não sei. Mas falavam que quando vemos vídeos, vemos os negros, não havia praticamente diferença de um negro a falar português e de um branco a falar português. Eles eram portugueses. Eles eram portugueses. Então, e muitas vezes, como lhes foi tirada a possibilidade, tanto pelos pais como pelo regime colonial, de falar as línguas deles, porque não falavam, e não eram só porque tinha muito preconceito, porque os pais queriam protegê-los e para ascender eles precisavam de ser né? Minha mãe, uma concubina de Camões, como eu chamo, precisavam de ter isso, então foram deixando as línguas nacionais porque achavam que isso os ia atrasar, porque iam demonstrar algumas coisas que iam mostrar que essas pessoas não eram assimiladas. E os pais queriam que os seus filhos evoluíssem, que fossem para a escola, que pudessem ter acesso a certas coisas, porque viam que estudar era a única forma deles lá chegarem, porque uma das coisas, por exemplo, que a minha mãe fala era que a competitividade, para tu entrares para uma vaga de emprego, se tu tivesses a quarta classe, duas pessoas da quarta classe, mesmo que fossem de cores diferentes, tinham as mesmas chances. O que podia acontecer é que tu se calhar saías em segundo lugar. Mas se saísses... mas conseguias a vaga se tivesse uma boa prova, se mostrasses capacidade. Então, as pessoas queriam ter a oportunidade e era preciso afastar-te culturalmente das tuas raízes para ter isso. Essa parte é injusta. Muito. Ok. Agora, vamos a fazer um bocadinho do tema. E vamos voltar para o marketing. Vamos voltar para o marketing. Então, tu formaste na África do Sul e regressaste em Angola. Conseguiste ingressar logo no mercado de trabalho assim que chegaste? Consegui. Eu já vinha, já estava a fazer o estágio na Ogilvy na altura, que é uma grande empresa de publicidade, também contribuiu muito para essa paixão que eu tenho por publicidade e marketing. E eles tinham uma empresa parceira aqui, que era Movimento na altura. Eu já tinha feito o estágio lá, então foi só voltar e continuar aqui os projetos. Também era interessante para a Ogilvy ter alguém que viesse de lá para trabalhar com eles aqui, pronto, que já soubesse que tivesse sido treinado. Eu fiquei lá cerca de 9 meses e nós vim já preparada a saber, ok, essa é a forma de trabalhar e é assim, né, para se poder dar a mesma qualidade de atendimento que os clientes tinham na África do Sul. E pronto, assim que cheguei já tinha, porque foi o boom, havia agências, eu lembro-me de vir de férias e já ir ver a agência X, a agência Y, já tinha agências, já havia, não havia muitas, mas já começava a ver pessoas a trabalhar em marketing. E havia muito poucas pessoas nacionais, acredito, formadas em marketing. Sim, havia muito poucas pessoas nacionais formadas em marketing. Começavam a entrar pessoas que às vezes até nem eram formadas em marketing, mas que tinham começado a trabalhar, porque o trabalho também se aprende e depois as pessoas vão se formando, vão fazendo cursos, vão aprendendo on job. Se tiverem boas equipas e tiverem numa empresa que olhe por essas pessoas, conseguem efetivamente aprender. E foi pronto, a partir daí foram aparecendo sempre há muitas oportunidades de crescimento. Fala-me do teu crescimento profissional, como é que foi? Olha, foi acontecendo e pronto. Quando eu voltei, fiquei então na Movimento. Na Movimento trabalhava com clientes como a MultiChoice, trabalhava com a Toyota, se não estou em erro. Trabalhava, porque já foi há muito tempo, agora estou a tentar lembrar-me, trabalhava com a Castle. Trabalhava com a DHL, trabalhávamos muitas marcas internacionais, Nestlé, trabalhávamos muitas marcas internacionais, porque a Ogilvy, como era essa multinacional, a Movimento era parceira da Ogilvy aqui.
Depois da movimento, eu fui para a Angolato, que era uma empresa uma representante da Suzuki, cá em Angola. E foi assim uma das experiências mais curtas que eu tive. Talvez porque eu não entenda muito de carros. Então era difícil vender, mas aprendi muita coisa. Aprendi sobre torque, aprendi cilindrada. Foi bom para mim, para ir aprender um pouquinho. E deixei de olhar para os carros como um carro é azul, ou é branco, ou é verde. Comecei a olhar para outras coisas. Sim, sim. E até hoje, para comprar um carro, ainda vejo muita coisa que uma pessoa, né, que não tenha trabalhado no setor, se calhar não olha. E depois houve um grande recrutamento da Coca-Cola, da Bottling, e a Coca-Cola estava à procura de um gestor de comunicação institucional. E tinha umas vagas de marketing também. Eu criei para a vaga de marketing, mas eles precisavam muito da vaga de comunicação institucional, porque a pessoa que estava lá tinha sido promovida, tinha ido para outra vaga, então eles precisavam mesmo de alguém. E eu, ok, pronto, é bom para entrar. Sim. E depois, na altura era a SAB Miller, era uma subsidiária da SAB Miller, a Bottling, né? Então, era super fixe. A SAB Miller era um gigante sul-africano, uma empresa sul-africana que comprou uma multinacional americana. E a SAB Miller é assim, super bem, com uma reputação muito boa na África do Sul, nos mercados onde ela operava. Eu disse, ok, acho que é uma boa oportunidade para mim. Entrei, mas foi assim meio que... pode ser fixe também. E foi ótimo, foi uma experiência fantástica, aprendi muito. A SAB Miller investia muito em formação, muito mesmo. Porque era importante para a SAB Miller deixar de ter expatriados. Por exemplo, era uma coisa que estava nos objetivos deles, porque lhes custava muito caro. E no fim, também não sabiam, também demoravam a entender as coisas, também demoravam a entrar nos eixos. E se nós estivéssemos entender formados... a cultura do país em que eles estão. E cometiam muitos erros que às vezes eram desnecessários, então ela tinha mesmo uma política de diminuir... Da angolanização. Na altura era angolanização. Exatamente, e ela estava a fazer... Então, os planos de formação eram bem geridos. A equipe da RH tinha um budget muito bom para a formação e todo mundo tinha formação adequada à sua função. E aprendi muito. E mesmo a cultura corporativa tinha muita formação em relação aos valores da empresa, os objetivos. Então, tudo isso fazia com que nós nos sentíssemos parte de uma grande... do gigante, né? Sim. E pronto. Depois, entretanto, houve uma mudança entre a BGI, a Cuca BGI, acabou por ficar a gerir a parte dos negócios, porque a SAB Miller era o acionista gestor, portanto, da CCBL, mas tinha outros acionistas e então outros acionistas acabaram por ficar com a gestão e a SAB Miller saiu daqui. Acho que foi um trade-off e foram para um outro mercado onde se calhar conseguiam fazer melhor do que aqui. Também não estava assim mal. Acho que havia muito investimento em formação, havia muita coisa e nisso os acionistas acabam por não é que percam dinheiro, mas há acionistas que não valorizam esse investimento que estava a ser feito nas pessoas e na própria estrutura. Então houve essa troca. E pronto, houve a troca, nós, ok, se calhar vamos aprender alguma coisa, mas depois, passado um tempo, não era bem aquilo que eu queria, não era bem o tipo de empresa onde eu queria trabalhar. E foi aí que apareceu uma oportunidade de trabalhar, de voltar para a agência. Então, como é que foi a mudança depois novamente para uma agência? Olha, foi fixe. A mudança foi... eu também já tinha o bichinho da agência. Eu gosto de trabalhar em agência, também gosto de trabalhar em cliente. E a agência tem a vantagem de que trabalhas em vários projetos, com vários clientes. Não fica aquela coisa de ser sempre a mesma marca, sempre os mesmos produtos. Vais trabalhar para setores diferentes. Aprendes muito, porque aprendes um pouquinho de cada setor. E então voltei e pronto. Imagina... Para mim, a surpresa, não, surpresa nenhuma. A maior parte dos meus clientes eram bebidas, porque era o segmento onde eu vinha. Pronto, bebidas alcoólicas, refrigerantes, era esse segmento que eu trabalhava. E pronto, já que estava nas bebidas, também tinha clientes de tabaco. Eram esses os meus clientes. E pronto, eram grandes marcas. Eram marcas que fizeram muito boa publicidade para Angola. Foram, acho que, marcas que revolucionaram, mas as marcas, na altura, um dos meus clientes era a Unicer.
com a Superboc e a Cristal, e nessa altura estavam a fazer comunicação para o mercado. Não era aquela coisa de pegar no que está feito em Portugal e adaptar um pouquinho para cá, não, era feito para cá. E então, trabalhar nesses projetos era mesmo muito fixe. Ter a oportunidade de fazer parte dessas equipas. A executiva estava super bem preparada para fazer foi uma parceria muito bem estruturada com o cliente. O cliente também dava muita liberdade para a agência criar e para fazer dessa forma. E até hoje, em estudos de mercado, o Superboc ficou algum tempo fora do mercado, bastante, e as pessoas ainda se lembram da comunicação, das coisas porque eram feitas para elas. A Cristal também tinha campanhas super locais, feitas mesmo para o mercado angolano, e eu acho que às vezes o segredo está aí, é as pessoas fazerem as campanhas para o seu mercado e não alargarem muito. Pronto, se puderem afunilar um pouco, melhor. Nem sempre é possível, porque são orçamentos, não dá para fazer um anúncio para cada mercado, mas quando as marcas se preocupam em fazer o que o mercado gosta ou que o mercado anseia, costumam ter muito melhores resultados do que aquela adaptou e põe só assim. Tem surte o seu efeito, mas não é a mesma coisa. E depois disso? Depois disso continua. Pronto. A carreira, depois até chegar disso, onde estás agora. Depois disso, entretanto, como eu já estava em bebidas, uma das bebidas também, uma das marcas com que eu trabalhava era a Diageo, que era Johnny Walker, Gordon's e a Diageo tem assim, era na altura a maior multinacional de bebidas espirituosas do mundo, e pronto, também uma coisa fantástica trabalhar na Diageo para gerir essas marcas que uma pessoa via falar e que já era super fã da comunicação. Diz-me. Tinhas muita bebida em casa. Nessa altura, sim, sempre tive muita bebida em casa, até porque, por exemplo, na Coca-Cola, né, na bottling, tínhamos direito a 3 grátis por mês. Além de que muitas vezes um produto novo lançado, então tínhamos sempre refrigerantes em casa à vontade. Depois nas bebidas também, tinha sempre bebidas e depois a Diageo tem bebidas de qualidade. Eram bebidas, pronto, são deluxe, tem várias gamas, né? Johnny Walker tem do Red ao Blue, então essas gamas todas. E depois o facto de ser uma empresa que gosta de partilhar o conhecimento ou como as marcas funcionam. Então a Diageo tem uma política de partilha. Eu aprendi a fazer bebidas, aprendi a preparar cocktails. Então tu trabalhas com produtos e eles dão a oportunidade de aprender também alguma coisa. Depois já não consigo beber um whisky como eu bebia antes de trabalhar na Diageo. Já não consigo não saber a origem desse ou daquele whisky, como é que é feito. Já tenho essa curiosidade porque trabalhas num sítio onde todos os dias estás a aprender alguma coisa, estás a aprender um coquetel novo, estás a aprender, estás a praticar. Então, no escritório nós tínhamos um bar, para tu ver, tinha já um barzinho e muitas vezes, um happy hour, tínhamos um embaixador da marca na altura, que era um barman excelente. Então, estávamos sempre ali, vamos preparar isso. Aprendi a fazer bué de cocktails e a não fazer... Por exemplo, não gosto de cocktails que levam doses exageradas de bebidas alcoólicas, de álcool, porque é tudo doseado. Tem uma medida, são 50 ml disso, mais isso, mais aquilo. Mas às vezes as pessoas... Existe a mesma fórmula, não tudo tem a sua fórmula. Os cocktails têm a sua fórmula, que é tipo, se tu puseres a mais, assim como um bolo. São 3 ovos, 2 de farinha, 1 de açúcar. Então os cocktails também têm a sua dosagem. Muitas vezes as pessoas exageram na quantidade e já não fica tão bom. Quando as pessoas começam a apreciar, só pus um pouquinho, mas ficou bom. E aí começam a perceber que já estão a pedir. Às vezes o objetivo da pessoa é mesmo também só beber. Mas para quem gosta de apreciar os coquetéis feitos na medida certa, aprendi boas coisas. Então, pelos lugares onde eu andei, tive sempre a aprender coisas. Depois da Diageo, tive uma oportunidade fantástica de juntar-me à Sodiba para o projeto da Luandina. Primeiro, Sagres, que era um relançamento, também uma marca conhecidíssima aqui, uma marca portuguesa, super popular aqui também. A Sagres ia começar a ser produzida localmente, ou seja, tinha tudo para dar certo. Acho que foi a primeira marca internacional a ser produzida
localmente, pronto, a ser produzida por um longo prazo, porque acho que já deve ter havido tentativas antes de uma outra marca, mas essa tinha o objetivo e que foi cumprido. Na verdade, até chegamos a receber cumprimentos das outras fábricas por causa da qualidade da cerveja que estava a ser produzida aqui, é verdade. Também a fábrica era topo de gama, tudo XPTO, todos os cuidados, tudo by the book. E depois o grande desafio, A cereja no topo a cereja no topo do bolo, a Luandina. Isso é uma oportunidade que pouca gente tem de trabalhar uma marca de raiz. Desde o início. E eu tive... Então, vão sempre aparecendo coisas que eu digo, uau, ok. Obrigada, sou muito grata por todas as oportunidades que tive de trabalhar essas marcas. Todas elas me ensinaram alguma coisa. E ser guardiã, né, de uma marca. Diz, não, a minha marca... ou a minha marca, estás a ver? A minha marca, que não é minha. Mas tu sentiste que tens que cuidar daquela marca, que tens que dar aos outros a entender o que é que tu queres para aquela marca, o que é que queres que aquela marca, que as pessoas sintam por aquela marca e como é que queres que se conectem, os consumidores se conectem com aquela marca. A vi a desafiar a líder no mercado, né? Porque está aqui há 50 anos. Então... E eu pensei, uau, que fixe, porque ninguém tinha tentado ainda chegar e dizer, não, eu vou desafiar, eu vou... Tido audácia. Então, só pela audácia, eu achei, tipo, eu quero muito isso para mim. E pronto, fui para a Sodiba. Depois, acho que foram 3 anos e meio, alguma coisa assim. Apareceu essa oportunidade da Simply Black. Sim, porque tu agora não és só a diretora de marketing. Sim, já não é só marketing. Agora tem uma componente mais de gestão, agora tem uma coisa que costumam dizer. Qual é a posição? Diretora-geral, eu não gosto desse termo porque traz muito peso. Sim, mas, na verdade, pronto, gestão do negócio, liderar o negócio completo para Angola e para Moçambique. A Simply Black é uma empresa pan-africana de mídia, o maior grupo independente de mídia. E publicidade, pronto. Porque todos os outros grupos pertencem a algum outro grupo grande. Ele é um grupo independente. É só a Simply Black, não pertence a nenhum network de grandes agências. E como é que é essa experiência de ser uma angolana a ser a representante em duas realidades, né? Angola e Moçambique? Okay. Eu acho mais uma daquelas oportunidades que eu digo, uau, obrigada. Porque eu gostava de ter, eu já tinha trabalhado no mercado de Moçambique antes para alguns clientes e pronto, veio uma oportunidade de trabalhar um pouquinho mais o mercado, conhecer melhor, porque também não conhecia como conheço agora. E então nós temos muitos clientes que estão em vários mercados africanos e a Simply Black tem exatamente essa vantagem de poder dar consistência a esses clientes que estão em vários mercados, querem comunicarem mais do que o mercado, só tens um interlocutor, as formas de trabalhar são as mesmas, os relatórios recebes da mesma forma, pronto, tens muitas vantagens em ter só um do que ter tipo 5 agências, uma em cada mercado. Tens uma agência só que te entrega para tudo e como tu sabes, muitas das empresas têm clusters desde 5 mercados aqui, 5 ali, então facilita muito ter uma empresa que consiga entregar. Então tínhamos, e depois tem os mercados PALOP, os mercados portugueses, e no início, quando eu comecei, era para cuidar de Angola, mas já havia oportunidade já de expandir para Moçambique. Passado 3 meses, disseram, ok, queres ficar também? Eu, ok, perfeito. E foi assim que mergulhei. Nessa altura, acredito que 80% do meu tempo estava em Moçambique, porque eu precisava mesmo de agarrar e de perceber o mercado e ver como é que as coisas funcionavam. É muito diferente do É muito diferente, mas digo de uma forma positiva. Ou seja, não é um mercado complicado, é só um mercado muito mais desenvolvido em algumas coisas. Ou seja, as rádios são muito mais comerciais, as rádios, as estações de TV são muito mais comerciais. Mesmo as estações estatais, para assim dizer, têm uma vertente comercial muito mais forte do que eu sinto localmente.
as formas de operar também, o tempo de resposta, pronto. Então, algumas coisas estão muito avançadas e eu gostava de dosear e tipo, comparar e dizer, não, mas aqui temos coisas que já fazemos assim e lá ainda não se faz, e tem coisas que lá já se faz e que aqui nós não fazemos. Tem, pronto, aquela influência grande da África do Sul, né, que é o vizinho mais próximo, mas eles guardam muito a cultura e a moçambicanidade, se dá para dizer assim, Sim. para comunicar. Então esse é um pouquinho o segredo que dá para ir beber. Eles não estão ali a fazer uma réplica de uma coisa que é muito portuguesa, ou pelo menos não estão a tentar. Toda a publicidade é bem moçambicana. Quando é feita para lá, é mesmo as agências estão ali a trabalhar para entregar um produto que as pessoas não têm dúvida absolutamente nenhuma que é para eles. Em termos de jingle, as músicas, os termos, as coisas que colocam, tem que sentir muito isso no mercado moçambicano. Pronto. Senti que depois continua a haver muito investimento no mercado moçambicano. Senti que em Angola estão a desinvestir em mídia. Não sei porquê, porque se diminuis a mídia, também diminuis a tua exposição, diminuis a tua presença na mente do consumidor, ou a presença da tua imagem, porque não é só o produto, é a imagem também que passa quando as pessoas veem publicidade tua na TV, e não só no bar onde estão, mas veem também que estás presente e que estás a construir marca. E, aliás, quando tu constróis marca, mesmo que te aconteça alguma coisa, é muito mais fácil tu voltares do que se tu construís só produto. Porque os produtos, é um produto. Vem saiu, põe outro. As marcas não. As marcas não ficam. As marcas não. São aquelas coisas que as pessoas compram. Dizem, quanto é que custa? Eu não sei. Porque esse é o produto que eu compro sempre. Então, eu vou chegar e eu só vou tirar da prateleira. Eu nem vou olhar para preço. Quando o consumidor chega a esse ponto, alguém trabalhou na marca. Não é só no produto. E tem que estar tudo alinhado. O produto, a marca. Não pode ser só produto e a marca não está em condições. E também estar a marca em condições, mas o produto não entregar aquilo que a marca vende. E pronto, aqui tem uma vertente mais de liderança, mais forte, pronto, de liderar, gerir equipas, mesmo equipas que não reportam diretamente a mim na linha funcional, mas que estão, né, debaixo das minhas asas, como eu digo, que têm que estar ali. Depois a responsabilidade de trabalhar com equipas jovens, de os inspirar, de trabalhar com equipas jovens, de os inspirar, de motivar, né? Manter as pessoas motivadas. E é uma coisa que eu gosto muito, de puxar e de ver a evolução das pessoas. Eu acho que a evolução humana, né, apaixona-me. Eu gosto mesmo de ver, tipo, dizer, olha só, essa pessoa chegou aqui assim. Eu vi o início, e olha, nem tirava fotocópia, olha só, agora já faz isso ou aquilo, pronto. Essas coisas todas inspiram-me em ter pessoas ao meu lado. Depois também porque se aprende muito quando se ensina. Então, estar ali a passar a experiência, ou ter a oportunidade de formar ou formatar jovens para o mercado de trabalho e ensinar às vezes as coisas que os livros não ensinam, a escola não ensina. Exatamente. Por isso é que é muito difícil às vezes recrutar uma pessoa que estudou, tem 3 mestrados, mas nunca trabalhou. Pois, é muito difícil depois coordenar, porque essa pessoa vem com muita teoria e na prática as coisas são diferentes. Não é só porque a pessoa sabe das coisas, ela também tem que saber lidar com pessoas, tem que saber trabalhar em equipa, tem que saber outras isso, competências que são muito necessárias para o mercado de trabalho. Exatamente. E muitas das vezes, quando as pessoas têm muita teoria e pouca prática, estão menos abertas, não todos, mas muitos estão menos abertos a aprender. Mas porquê? Porque sou da Universidade X, sou PhD, etc., mas sem experiência. Tem teoria, mas depois não tem. Eu já não me lembro quem foi, mas como é que essa pessoa tem um mestrado, tipo, nunca trabalhou na área em que estudou. Eu vou contratar uma pessoa que se calhar ainda está a estudar, mas que está a estudar marketing e que quer trabalhar na área em que se está a formar. E essa pessoa vai sair muito melhor formada do que alguém que tem não sei quantas pós-graduações, mas nunca a pôs em prática. Porque eu também me lembro de estar a estudar e entrar para o estágio e eu, né, cheia de teorias, não, mas isto, as pessoas olharem,
ela vai aprender, vai chegar. As pessoas que me receberam na Ogilvy também eram pessoas com muita paciência. E eu agradeço. Então, eu às vezes, quando tenho que treinar uma pessoa, quando vem, eu penso bem nelas, porque eu fico a pensar, digo, essas pessoas tinham muita paciência. Havia muita coisa que eu nem sequer sabia como fazer, nem como mexer. E as pessoas ficavam, também, porque já trabalhavam há algum tempo, no início ficavam, como assim ela não sabe? Depois pensavam, ela não sabe, eu também não sabia. E é preciso que as pessoas tenham paciência com os estagiários, que tenham tempo para eles. Não vale a pena as empresas abrirem 1.500 estágios se ninguém tem tempo para formar os estagiários, para puxar por eles, para mostrar como é que se trabalha. Então, podem estar lá. Se o dia todo as pessoas passam o tempo todo reunidas, elas não vão conseguir dar a formação merecida a essa pessoa, porque não é só o que está escrito, nem o que vem no e-mail, é o comportamento, tem muita parte comportamental. Sim. Tem liderança também, para a própria pessoa se liderar, coordenar o seu tempo, gestão de tempo, tem imensas coisas que nós podemos aprender. E às vezes também aprendemos, às vezes não, sempre aprendemos muito com pessoas que estão a começar agora, porque têm outros conceitos, conhecem outras coisas, e depois o conflito de gerações. Diferente da nossa, aí temos muito que aprender também. E conflito de gerações também, porque a geração deles pensa de uma forma completamente diferente da nossa, e nós temos que perceber isso também. Mas eu, por exemplo, não sinto muito impacto de dizer, não, trabalhar com esses jovens, são preguiçosos. Não, são diferentes. Assim como nós éramos, se calhar, das outras pessoas com quem nós trabalhamos e começamos a trabalhar, também às vezes me vejo, quando vejo que alguém tem muita pressa, eu também penso, também já tive muita pressa, já quis, eu vou passar por cima e já falei. E o mercado angolano ensina um pouquinho até aquele borogodó que os brasileiros chamam, e a gerir as coisas de outra forma, e a dizer, não, vamos entrar na mente das pessoas para fazerem aquilo que nós queremos que elas façam sem ter que entrar em conflito. Pois a maturidade também que vamos ganhando de emprego em emprego. Eu não sou a mesma pessoa que trabalhou em nenhum dos lugares onde eu já trabalhei. Exatamente. Por falar nisso, enquanto estiveste a falar sobre o teu percurso, eu penso da mesma forma, acredito que se aprende muito tendo várias experiências, e muitos angolanos, muitos jovens, querem ter aquela segurança. Não, vamos segurar aquela instituição governamental e vou ter a minha segurança, assim só saio depois de reformado. E que mensagem é que tu tens a dar? Eu tenho primeiro, posso falar honestamente, tomei vergonha na cara. E isso eu estou a falar para pessoas específicas, que são os funcionários empresários. Ou seja, que estão o tempo todo no trabalho a vender bolos, ou a vender não sei o quê, porque têm outro negócio, porque estão num sítio confortável para lhes pagar as contas, exatamente, mas onde são totalmente infelizes e estão a tentar construir um sonho, roubando o tempo do patrão, porque o patrão, principalmente em instituições públicas, somos nós que pagamos os impostos. Sim. E então, essas pessoas, eu digo, por que alguém, e hoje em dia com tanto apelo ao empreendedorismo, com tantas oportunidades, digo, as oportunidades também nós temos que ir buscar, sim, também. Sim. Mas o que faz alguém ficar 10 anos com um negócio próprio e continuar a trabalhar e a contribuir? Quase nada para uma instituição pública, ou mesmo que seja privada. Há muita gente que durante o dia está a mandar folhetos no WhatsApp de vendas disso, daquilo, e está no seu local de trabalho. A roubar o patrão. A roubar o patrão. Das horas do patrão, do tempo do patrão. Exatamente. E o patrão, às vezes, é o próprio Estado. Na maior parte das vezes. Eu aprendi com o meu primeiro chefe. Não foi numa instituição pública, quando eu tivesse a olhar para o telemóvel, porque ele ensinou-me a trabalhar sem as 8 horas de trabalho, sem olhar para o telemóvel. Quando eu olhasse para o telemóvel, ele olhava para mim, estávamos no mesmo espaço, e ele dizia, Nilza, estás a roubar a empresa. E a empresa nem era dele também. E ele incutiu isso na minha mente, que quando a gente está a ganhar, porque nós ganhamos por hora, e quando não estamos a trabalhar, estamos a roubar. Estamos a roubar a empresa. Então, às vezes, as pessoas precisam de ter essa noção e de começar. E às vezes os negócios até já estão grandes o suficiente. As pessoas continuam lá porque têm networking, mas no fundo não estão a fazer nada. São infelizes naquilo que estão a fazer e podiam ter oportunidades. Às vezes até têm oportunidades de ir para outros sítios onde fariam mais, mas fica o conforto de tipo, mas aqui é certo. E ao certo nem sempre é o mais certo. Se nós pudermos...
porque eu também, muitas vezes, podia ter dito, não, estou aqui, vou ficar já aqui. E nunca sair da minha zona de conforto, nunca explorar nada novo. Não teria aprendido tanto quanto eu aprendi. Nunca teria... Se calhar tinha montes de arrependimentos. Tipo, talvez se eu tivesse ficado e tinha... E depois, às vezes, olho para trás para pessoas que ficaram e que também não valeu a pena terem ficado nos sítios onde ficaram. Algumas outras pessoas ficaram e cresceram. Mas eu acho que as pessoas precisam de sonhar e de concretizar, não só ficar ali no sonho. Começa, né, com o sonho, com pensar como é que vão fazer, como eu já disse, né, que quero fazer um podcast. Então, está aí no sonho. Mas também fica pensando, não, mas eu trabalho tanto, eu tenho tanta responsabilidade, como é que eu vou fazer isso sem estar a roubar? Porque eticamente, em que horários é que eu vou fazer? Porque as pessoas dizem, não, fim de semana eu também estou a trabalhar para a empresa onde eu trabalho. Que às vezes que tenho temas que tenho que tratar no fim de semana. Então não tenho assim tanto tempo e fico a pensar, vou estar um pouquinho a roubar o meu patrão porque agora eu vou ter que fazer mais isso ou vou ter que fazer mais ter que aquilo. roubar as tuas horas de sono. As minhas horas de sono, vou ter que tirar de algum lugar, né? Porque o tempo não são 24 horas por dia, não tem mais, não é negociável. Não aumenta aí umas horas, não existe isso. Nós temos que gerir aquelas 24 horas e temos de dormir, comer, cuidar dos nossos, trabalhar, pagar contas. Por falar em cuidar dos nossos, né? Cuidar dos teus, como é que é cuidar dos teus? Tu agora estás entre dois países, entre Angola e Moçambique, tu trabalhas e na altura disseste que ficavas 80% do teu tempo lá. Família, como é que é? És casada, tens 2 filhos, certo? E como é que é isto? Como é que geres? Olha, o que eu tive a fazer, porque sempre trabalhei em empresas onde a demanda para viagens e para estar disponível é alta, e fui construindo uma rede de apoio, né? Onde eles hoje são a própria rede de apoio, né? Primeiro um parceiro, aquilo é a minha rede de apoio, é a rede toda. Na verdade, eu é que sou a rede de apoio para ele, para cuidar dos filhos, ou seja, não é uma coisa, não é, ele faz tanto, não, ele faz o papel dele, o papel que os pais deviam fazer de cuidar dos filhos e de educar e de fazer parte, e ele está completamente envolvido com aquele role. Acho que é assim, tipo, primário para ele, é pai de alguém, marido de alguém, então tem isso bem patente. Depois as pessoas que trabalham, as irmãs, as pessoas que trabalham conosco, né, os funcionários lá de casa, nós fomos todos construindo um apoio para que isso pudesse acontecer. Os miúdos também serem treinados, agora também já não estão assim tão pequenos, já estão treinados e preparados, porque desde muito cedo me conheceram executiva, a viajar em serviço e a não estar presente aos sábados, e às vezes, por exemplo, faltaram o aniversário de um deles porque tive uma viagem de trabalho, e depois as compensações, né? A gente ajudar a compensar, a tirar um pouquinho a culpa e tipo, não vou trazer, mas vai voltar com um presente, né? A mãe vai voltar com um presente. Sim. E depois já vamos domingo ao shopping ou vamos fazer alguma coisa, porque estamos sempre a compensar. Sim. Se chegamos 1h tarde ao trabalho, estamos ali a compensar para tentar ficar mais 1 hora. Se chegamos a casa tarde, também já estamos a compensar para, em vez de ficar no telefone, tentar ficar um pouquinho com a família, ou tentar saber, olha, como é que foi o vosso dia. Às vezes acontece numa pessoa sentir-se uma outsider, né? Tipo, uma pessoa que está fora né? Então ali tem umas piadas e tu também ris e olham para ti, tipo, não, tu não fazes parte, porque estiveste tão ausente durante tanto tempo que depois já houve alturas em que eu sentia que tinha que voltar a integrar-me, porque tinha ficado 2 semanas de trabalho muito intenso, e quando voltasse eles eram tipo, ok, por quanto tempo é que ela vai ficar aqui agora? Família. Porque às vezes a demanda é muito alta, ou mesmo uma pessoa chega a casa e está... vamos ver um filme. Acabou. Já estou a dormir. Ainda estão a tentar escolher o filme e já adormeci. Né? Há vezes que acontece muito isso. Eu tive que começar a dosear. Alguma vez te sentiste mal por alguma situação que lhes roubaste? Muitas. É sempre assim, ou o meu patrão sempre foi, ou tipo, isto aqui, não estou a ser justa com o patrão, não estou a ser, estamos sempre divididos para quem se entrega aos projetos e aquilo em que está a trabalhar, sempre nem consegui. Por exemplo, às vezes os miúdos ligam porque querem alguma coisa, às vezes é uma coisa qualquer. Tipo, será que posso comer pipoca? Às vezes é uma coisa importante e tu não consegues atender porque estás ali naquele período em que estás no patrão. Às vezes o patrão liga-te
depois da hora de expediente, em que tu devias estar com a tua família, então estás sempre a compensar. Pois. Eu, pelo menos, sinto que estou sempre a tentar compensar de um lado, compensar do outro. Estamos sempre em compensação. Mas eles, nesta fase em que estão, já conversam bastante contigo, naturalmente, e achas que eles entendem? Eles conversam sobre isso? Eles conversam muito sobre isso e dizem, mas tipo, o sonho deles era tipo não trabalhar, por exemplo, ou ficar em casa, ou cozinhar, que todos os dias fossem domingos, né? Para estar em que é o dia que a mamãe cozinha, em que faz aquela comidinha para eles. Mas pronto, tem, né, as suas reclamações, tem as vezes que já tentaram ligar por uma coisa e eu não consegui atender. Com tudo isso que me disseste, que acabaste de contar, toda esta ginástica que tens que fazer e a implicância que isto tem na família, achas que a vida de uma mulher é mais difícil, de uma mulher que trabalha e que tem uma família também é mais difícil que a do homem? Eu costumo sempre dizer isso em qualquer dia. Vamos começar posso começar a ser perseguida por isso, mas eu digo sempre que uma mulher tem que, quando faz as coisas, tem que ser 10 vezes mais boa. Ou melhor, né? Uma mulher tem que ser melhor, 10 vezes melhor do que. Sim, Então, também, mas pronto. Não, uma mulher tem que ser 10 vezes melhor do que um homem que faz exatamente a mesma coisa. Eu posso ter um colega, um homem que faz exatamente o mesmo que eu, e eu tenho que ser 10 vezes melhor do que ele para conseguir, se calhar, menos 1/3 do que aquilo que ele recebe, ou de 1/3 daquilo que são as vantagens. Eu acho que E não estou a culpar os homens por isso. Só acho que muitas vezes as coisas lhes são facilitadas já automaticamente. E enquanto eu lembro-me, nós fazemos a piada de que à sexta-feira as mulheres saíam às 17 horas, 17h30, cheias de culpa, e os homens saíam às 16 e faziam chá a todo mundo. Ou seja, nós estamos a ser, pois já vou, tem que ir, os miúdos, e os homens não estão. Também acho que por isso é que eles acabam por ter um sentido de merecimento maior. Também passa pelo sentido de merecimento que eles têm, de que efetivamente é a hora deles de ir embora, e nós sentirmos culpa, porque se calhar sentimos que não devíamos estar ali, que não é bem o nosso lugar. Então, pois tenho de ir porque tenho uma família, tenho que fazer o jantar, e estarmos nessa pressão. E eu nunca vi nenhum homem explicar que tem que ir já, porque os miúdos já saíram da escola ou não. Então, acho que por isso, porque ninguém também pergunta, tipo, mas ainda estás aqui, quem vai buscar os teus filhos à escola? Ninguém lhes pergunta. Mas todo mundo me pergunta quem é que vai fazer a comida para eles comerem. Então acho que os julgamentos para as mulheres são diferentes daquilo que são para os homens. Vai diminuindo, mas continua a ser. As pessoas continuam a questionar, tipo, ok, então e quem cuida da tua casa? Yeah. E perante este facto, qual é que achas que deve ser o nosso posicionamento enquanto mulheres? Eu acho que nós estamos a posicionar bem. Acho que nós não devemos querer ser homens. Em primeiro lugar, acho que homens são homens, mulheres são mulheres. Nós queremos ter as mesmas oportunidades e ser remuneradas de acordo com as mesmas oportunidades. Ou seja, quando eu estiver a fazer uma função que pode ter sido anteriormente ocupada maioritariamente por homens, eu gostava de ter os mesmos benefícios. Enquanto que se eu tiver e que se não for assim, nós temos que exigir. Porque muitas vezes acontece, e muitas vezes nós entramos no mercado de trabalho também porque somos mais baratas. Porque ficamos muito mais em conta, temos muito menos despesas. Às vezes ter uma mulher tem outras desvantagens, mas tipo, em termos de despesas eu não vou pagar a mesma coisa que pagava a um homem. Pronto, dependendo, né, das funções. Eu estou sempre a dizer, não, temos de ser muito melhores. E houve uma vez que houve até, acho que era um podcast ou uma entrevista, e uma amiga disse, eu discordo, não acho que haja assim essa agressividade e que eu me sinta que os homens têm mais vantagens e desvantagens. Também depende da indústria. Uma mulher que é engenheira, por exemplo, deve sentir muito mais do que eu, que trabalho em marketing, que é muito mais versátil, que tem mais ou menos o mesmo rácio de homens e mulheres, excepto para as áreas de design, as áreas de filme, as áreas mais técnicas, que têm naturalmente mais homens. Mas provavelmente se eu tiver uma designer e um designer, as chances do designer ganhar mais são muito mais altas. Ou a designer ganhar mais, mas porque ela é mesmo muito boa. Ou seja, quando é a mulher, ela tem que ser muito boa naquilo que faz. Eu acho que há essa pressão.
E tu, enquanto gestora de muitas pessoas, o que é que fazes de diferente para mudar esta realidade? Olha, eu tenho, não fiz de propósito, mas a equipa que eu tenho aqui que tinha em Moçambique são maioritariamente mulheres. Mas não é nem de propósito. Só tem aqui, por exemplo, só tem um homem. Mas não é nem de propósito. Mas pronto, então não sentimos. Mas as áreas em que elas estão a trabalhar, não há nenhuma designer, por exemplo. Temos muitas designers mulheres. Aliás, a Simple Black é uma empresa que tem muitas mulheres. E em todas as áreas vai ter uma mulher. Mesmo que seja uma área técnica, vai sempre ter. Tem uma diversidade grande de mulheres. Às vezes até chega a ter mais mulheres do que homens, mas o que eu tento fazer é explicar-lhes, estou sempre a falar com elas e dizer, vocês têm que ser muito boas naquilo que fazem, sempre muito boas, porque se as empresas puderem escolher pagar o mesmo a vocês, pagar um homem e pagar a vocês, se elas encontrarem um homem que elas pagam mais barato, elas vão optar pelo homem, nunca vão valorizar e dizer, não, eu vou pagar a essa mulher aqui por esse valor. Ou então ela tem que ser a tal pessoa. Eu sinto que há muito essa... E nada contra os homens. E porque também não é culpa dos homens ou das mulheres. Eu acho que é, né, um pouquinho da sociedade das pessoas terem essa percepção. Se vais a uma reunião e, por exemplo, há um homem, dependendo da idade, naturalmente ele é o chefe. Ele é o líder, ele é que está, né, a leitura que as pessoas fazem. Principalmente se for num ambiente muito mais conservador. As pessoas automaticamente dizem, não, está ali, pronto, essa pessoa... E às vezes mesmo a acontecerem reuniões em que tem homens e mulheres, só os homens é que falam, por exemplo. Não há uma palavra a mulheres que vão a reuniões, entram caladas e saem mudas. Acontece. Okay. Nós às vezes estamos a olhar para um bocadinho, tipo, não, mas eu não me sinto assim, porque eu tenho oportunidade, porque já me apercebi que há essa coisa, mas ainda há muitas mulheres a serem injustiçadas, mesmo em termos de pacotes salariais, porque supostamente o homem tem que sustentar uma família, então ele tem que ter o pacote, ele precisa desse aumento. As mulheres, tipo, para quê? Para comprar peruca? É um pouquinho mais que é visto de uma outra forma. Pois. Bem, tivemos aqui, foi uma hora de uma conversa bastante interessante. Uma hora só. Bastante interessante, com uma visão diferente de alguém que está na realidade angolana e moçambicana e também um pouco na África do Sul, não é? E gostaria que desses conselhos aos jovens angolanos que estão a iniciar as suas carreiras, por exemplo. Olha, eu o conselho que dou e deixo, gostava que me tivessem dado também muito esses conselhos, ou que eu tivesse ouvido, é que não parem de estudar, continuem a estudar, continuem a estudar, que tentem informar-se ao máximo sobre todos os assuntos, que continuem, que não fiquem fechados só neste assunto ou só naquele tema, que explorem todos os temas possíveis e imaginários, que consigam diferenciar e que trabalhem o máximo possível em todas as áreas. Pronto, vou falar para os marketeers, todas as áreas de marketing, todas as áreas de comunicação, se assim o puderem fazer. E que, acima de tudo, vão buscar exemplos, vão buscar referências, vão ouvir outras pessoas que já fizeram o caminho. E o caminho pode ser diferente para todos, mas é sempre bom ouvir a experiência dos outros. Ninguém está a dizer que vocês têm que fazer exatamente da mesma forma que as outras pessoas fizeram, mas é bom ouvir essa experiência. Ajuda-vos muito a tomar decisões. Vocês podem escolher, mas pelo menos têm a oportunidade de ouvir a história de alguém que já trilhou um caminho que vocês querem seguir. E assim chegamos ao fim de mais um episódio, o 8º episódio da série A Líder, com uma grande líder no mundo do marketing, por sinal, uma das melhores do país. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, o Hotel Epic Sana e a Eto Energias. Obrigada e até a próxima.